Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos resolver algumas questões, tá? Que eu deixei separadinho para a gente resolver hoje, tá? Sobre propriedades e transformações da matéria. Se você já gostou do vídeo, já vai sentando o dedo aí no like, cara. Já, faça os 3 Cs, curta, comente e compartilhe. Tá ok, pessoal? Isso é importante aí, tá? Para o crescimento do canal, que a gente venha trazer mais novidades para vocês, né? Sempre trazendo aí coisas boas, novidades para vocês, tá bom, gente? Então, ó, vamos de aula, sem enrolação. Olha só, nós ficamos resolver uma listinha, né, de exercício, e aí eu só queria desconsiderar uma questão, que é a questão 4, que não tem nada a ver com química, tá? É uma questão de matemática, a gente pode resolver depois, tá? Internamente, mas a gente não é necessário responder essa pergunta não. Se vocês já responderam, beleza, aí a gente pode bater um papinho depois. Tá? Então, olha só, primeiro de tudo, eu queria fazer uma revisão com vocês, tá? Eu sei que é chato, mas isso vai grudar na mente de vocês, tá? Propriedades e transformações da matéria. Nós temos 3 tipos de estados físicos da matéria, didaticamente. Transformações, vamos lá, ó. Transformações de estado físico da matéria. Olha só, o próprio nome, pessoal, é sugestivo, tá? Por que que é transformações de estados físicos, tá, da matéria? Porque aqui só vai alterar o seu estado físico, tá? Então é uma transformação física, não é uma transformação química, tá, gente? Então olha só, nós temos aqui 3 situações, tá? Um bloquinho de gelo, tá bom? Bloquinho de gelo. Tá até saindo uma aguinha dele, ó, bacana, legal. Eu tenho aqui um becker com água, tá? Tá, um bequinho com água e um gásinho, tá? Ou um vapor, tá bom? E aí, por que eu disse que é didaticamente? Porque, claro, não existe só esses 3 estados físicos da matéria, tá, gente? Existe também, ó, o plasma, né? Do plasma em diante é só brincadeira, tá? Brincadeira universitária. Então, olha só. Primeiro de tudo, galera, quando eu vou nessa direção aqui, o que está acontecendo com a minha temperatura? Ela vai aumentando. Portanto, o meu delta é positivo. Se meu delta é positivo, processo endotérmico. Absorção de energia, né, em forma de calor. Conforme eu vou andando para cá, eu tenho o inverso. Se antes eu estava fornecendo calor, agora eu estou retirando o calor. Portanto, o meu delta é negativo, e aí o processo exotérmico, ou seja, saída, né, de energia em forma de calor, tá? Liberação de calor. Tranquilo? Qual é o nome do processo, né, do estado físico quando eu saio do sólido para o líquido? Bem, o nome é fusão, é só lembrar do Dagobal. Qual é o nome que eu saio do líquido para o gás ou vapor? Tá? Eu tenho 3 tipos, que é a ebulição, calefação, tá? E vaporização, tá? São 3 tipos diferentes, tá? Porque eu tenho esses 3 estados, né? Por conta da velocidade, tá? Conforme a ebulição ocorre. Então, a ebulição é normal, a calefação é muito rápida e a vaporização é mais devagar, tá? Temos vários exemplos aí, né? De água botada no fogo para ferver, ebulição. Vaporização é a roupa secando no varal, tranquilo? E a calefação é só lembrar da chapa quente, certo? Que é instantâneo, tá? Bem, então eu aumentei minha temperatura, ó. Então eu estou mudando aí de estado físico. O que está acontecendo nas moléculas, né? Vocês percebem, ó, que conforme eu tenho essa forma aqui, ó, em gelo, né? Lembrando, estamos usando a água como exemplo, e aqui vamos supor é 0 graus Celsius.
as molequinhas de água estão muito juntinhas, né? O que você faz quando fica com frio? Você tende a se unir, né? Se unir mais. Então, é exatamente assim que acontece com as moléculas de água. E aqui, vamos supor, ó, 25 graus, temperatura ambiente, tá? Então, como está a água? Na forma líquida, tá? As moléculas de água estão mais soltinhas, né? Um fluido, tá? Melhor dizendo. E os vapores, né? Nesse caso, vapor de água, as moléculas estão mais afastadas, né? Entre si. Então, por isso que a gente fala que a energia cinética é diferente nos três casos, tá? A energia cinética é diferente nos três casos. E também, né, evidenciando a energia de ligação. Para os gases, por exemplo, e os vapores, a ligação é muito fraquinha, porque, olha, estão tão distantes, né? Então, beleza. E agora, quando eu faço o processo inverso, quando eu saio do gás ou vapor, tá? Lembrando, gente, é diferente, tá? Ó, gás ou vapor. Vapor ou gás. Vapor, o que determina é a sua temperatura. O gás, a sua pressão, tá? Beleza. Já falamos da predominância desses dois caras. Quando eu saio do meu estado gás ou vapor para o estado líquido, nós temos a condensação ou liquefação. Tranquilo? São dois nomezinhos. Quando eu saio do meu líquido para o sólido, vai ser mais fácil. É a solidificação, tá? Beleza, então até aí. Quais são os dois pontos primordiais? Fusão e ebulição. Por isso que a gente chama de PF e PE. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Ok, pessoal? Tranquilo, né? Paramos por aqui? Claro que não, rapaz. Ó, temos mais duas mudanças, ó. Vocês perceberam que a gente sempre tem que passar pelo líquido, certo? Mas eu tenho mais dois estados físicos da matéria, né? Mais duas mudanças, que eu saio do sólido diretamente para o estado do sólido, o gás e o vapor, né? E do gás e o vapor diretamente para o sólido, sem eu passar pelo líquido. Quais são esses dois nomes? Um é a sublimação e o outro é a ressublimação. Fizemos a revisão, agora vamos aos exercícios, né? Exercícios de interesse. Vamos lá. Então, beleza, vamos lá praticar um pouquinho, certo? Praticando, olha só o que temos aqui, ó. Questão 1. Lembrando, a gente vai resolver 8 questões, tá? 8 questões, desconsiderando a questão 4, tá? Então, aí vai ficar 7 questões, né? Beleza. Assinale com F fenômenos físicos e Q fenômenos químicos, tá bom? F e Q. Vamos lá? Evaporação da água é estado físico, no caso é fenômeno físico ou fenômeno químico? Se nós falamos de mudança de estados físicos e citamos a evaporação, logo vai ser um fenômeno físico. Sublimação da naftalina. Mais uma vez, ó, mudança de estado físico. Queima do gás de cozinha. Bem, lembrando que o gás de cozinha, né, é o GLP, tá? Gás liquefeito de petróleo, vocês vão ver isso em orgânica. Ele é composto aí de dois carinhas, propano, vocês vão ver depois, tá? E butano, tá ok? Butano. Então, nós não falamos de queima, portanto, é químico, tá? Então, processo fenômeno químico, né? Porque você está queimando. Queima é uma reação química, tá? Reação química. Aquecimento do ar pelo sol. Bem, isso aqui, pessoal, ó, tranquilo, né? Todo mundo vê que é físico, porque olha só, aquecimento do ar. Bem, nós temos o ar aí composto de vários carinhos diferentes, né? Lembrando, o ar que a gente respira, ele não é totalmente puro, é uma mistura totalmente, né? É a mistura de gases, né? Uma mistura gasosa de vários carinhos diferentes, ó. Nitrogênio, oxigênio, várias impurezas que existem também no ar atmosférico, tá? E o que acontece quando a gente tem um aquecimento do ar? Eles vão ficando mais densos e menos densos, certo? Então é por isso que a gente tem a estratificação, né?
do ozônio, por exemplo, tá? Então é apenas físico, tá bom? Beleza. Apodrecimento de fruta, tá? Apodrecimento de uma fruta, ó, estamos falando de reações químicas, ó. Então é químico, né? Não é mudança de estado físico da matéria. Claro, ela também tem o seu estado físico, né, da fruta, por exemplo, a maçã, deteriorada, né? Perdeu a validade. Então, o que ocorre? Eu tenho aí, né, presença de fungos, bactérias, enfim, o que for, né? Também haja uma questão biológica, mas o apodrecimento de fruta, né? Ele também é químico, tá? Ele realmente faz essa composição, né? Tem uma composição diferente da fruta, tá? Fermentação do açúcar para produzir álcool. Esse aqui é químico. Olha só, estou produzindo, ó, álcool através do açúcar, tá? Então, fermentação, tá? Ele na realidade, ele é um processo biológico, mas a gente diz aí que é químico também, tá? E aí, poxa, a gente está pegando açúcar e está transformando em álcool, né? Está participando aí, né, da reação, tá? Fusão do gelo físico, tá? Porque eu apenas estou mudando aí o estado físico do gelo através da fusão, tá? Beleza, então o gelo nesse caso aí está mudando do sólido para o líquido. Beleza, né? Agora, em questão 2, né? Em todos os rótulos de produtos de limpeza vem a seguinte recomendação: manter fora do alcance de crianças e animais. Analise as recomendações de segurança indicadas para produtos considerados perigosos. Então, olha só, ele quer saber, tá, que a gente analise, né, outras informações, tá, que a gente acha que é perigoso. Então, olha só, estocar em locais bem ventilados. 2. Ao sentir cheiro, não riscar fósforo nem acender a luz. 3. Mantê-los longe de fontes de calor. 4. Fazer o descarte na pia em água corrente. As recomendações associadas aos produtos inflamáveis são as que se afirmam em. Então ele só quer saber dos produtos inflamáveis. Vamos ver aqui novamente, ó. Estocar em locais ventilados. Bem, sim, né? É um fator que, se você colocar em um local muito quente, o que vai acontecer? Provavelmente vai pegar fogo. Então, né? Questão ok, tá? Item 1, né? Ao sentir cheiro, não riscar fósforo nem acender a luz. É um outro processo também que... Por que acender a luz? Porque a luz, né? Nós temos aí na questão da física, né, a dualidade da luz, né? Se ela é uma onda, enfim, se ela é uma partícula. Não vamos entrar em detalhes, né? Mas... riscar fósforo, beleza. Mas a luz, será que faria tanta diferença? Nós temos aí casos, né, de compostos que, se você expor à luz, ele já entrou em reação há muito tempo, muito instantâneo. Então, tem produtos que não podem entrar em contato de jeito nenhum com luz. Tá? Então, o 2 também é um outro fator que coopera aí para os produtos inflamáveis. Mantê-los longe da fonte de calor. Outro, né, fator que também pode propiciar a queima. Fazer o descarte na pia em água corrente? Não, nem sempre, né? Mas assim, o legal, né? O legal é que realmente você faça o descarte, né, em pias, mas o que ocorre, né? Você está contaminando, né, os rios, os lençóis freáticos. Então, o 4, ó, totalmente fora de questão para os produtos, né, inflamáveis, tá? Então, fazer o descarte na pia em água corrente não é o ideal, tá bom? Para os produtos inflamáveis. Qual é a informação, né, que nós temos aqui? 1, 2 e o 3. Ah lá, 1, 2 e o 3 apenas. Beleza? Letra C de cachorro. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Quais dos processos a seguir podem ser classificados como fenômenos químicos? Vamos lá.
Fusão do gelo é fenômeno químico? Não. Olha lá, fusão, ó, é mudança de estado físico e não químico. Transformação de uma pepita de ouro em uma joia. E aí? É um processo químico ou físico? Claro que é físico. Por que, Ricardo, é físico? Uma pepita de ouro em joia, ou seja, o ouro comercializado, tá? Lembrando, o ouro comercializado geralmente é 75% de ouro, mas os outros 25%, né, aproximadamente, é de prata, tá? E cobre, tá ok? Então é a disputa desses dois casos aqui. Ele não é totalmente puro não, tá, gente? Não é totalmente ouro não, tá ok? Então, o que eu tenho aí na produção de uma joia? A pepita de ouro, né? Encontrada aí geralmente pelos garimpeiros, né, e tudo mais. Nós temos apenas a transformação dele, tá, em várias formas diferentes. Então eu vou pegar o meu ouro, vou submeter ele a um certo calor, tá? E ele vai virar uma joia rara, uma joia qualquer, né? Com formas diferentes. Então apenas só mudei de estado físico dele, tá? Então não é químico. Digestão de alimentos. Digestão de alimentos, sim, é uma transformação, né? Um fenômeno químico. Queima de etanol nos motores dos automóveis também é químico. A sublimação da pasta de naftalina colocada nos armários para proteger as roupas contra traças e baratas. Isso aqui é físico porque citamos a sublimação. Tá ok? Ó, tudo que é físico, ó, fusão, sublimação, tá? É físico. Tá ok? Então, quais são as alternativas? 3 e 4, ó. Letra D de doido, ó. Beleza? Show de bola. Vamos lá. A seguir, observe o rótulo de uma garrafa de água mineral. Composição potável, química potável, sulfato de cálcio, bicarbonato de cálcio. Pois é, se a água é mineral, ela possui minérios, né? E esses são os minérios presentes, sulfato de cálcio, né? Bicarbonato de cálcio, tá? Beleza, então, ó, concentrações baixíssimas, porém, temos, tá? Com base nas informações contidas nesse rótulo, podemos classificar a água mineral como mistura homogênea, substância simples, substância pura, elemento químico, mistura heterogênea. Bem, a água mineral, né, quando chega em nossas casas, né, ou se você tem um poço em casa, água mineral também, nós apenas vemos uma mistura homogênea. Então, a letra A, tá? Por que não é uma outra, os demais? Não é uma substância simples, porque não vai ter só H2O. Lembra, H2O é a forma molecular da água. Mas eu tenho sulfato de cálcio, eu tenho bicarbonato de cálcio, tudo aqui dentro da água. Então, não é uma substância simples, tá? Só que na água já é uma substância composta, porque tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Para ser uma substância simples, por exemplo, poderia ter só oxigênio, tá? E não dois elementos químicos diferentes. Não é uma substância pura, porque não só tem água, tem esses sais minerais, tá? Dissolvidos na água. Óbvio, é um elemento químico, mas não é o quesito aqui a questão, porque na verdade não é só um elemento químico, eu tenho vários elementos químicos associados à água, tá? E não é uma mistura heterogênea nesse caso, porque a gente não está vendo divisão, tá, de fases, tá? A água, ela não está embaixo, nem alguma coisa está em cima, como de costume, tá? Então, a água, ela também não é pura, mas ela também não é heterogênea, tá? Ela é homogênea, tá bom? Porque a gente só viu uma fase, tá? Beleza, né? Questão 6. Sobre os fenômenos físicos e químicos são feitas as seguintes afirmações, tá? Em ambos os casos, observamos mudança na composição da matéria. Os dois fazem, né, composição da matéria? Não. Composição da matéria compete ao fenômeno químico, tá?
O processo da fusão da água é classificado como fenômeno físico e químico. Bem, fusão da água é somente físico, tá ok? Então, está erradíssimo, tá? 3. A produção do álcool a partir de cana-de-açúcar. Lembra da questão lá atrás, falando do açúcar? Olha lá. Caracteriza um fenômeno químico. Beleza? Até aí, né? Pois ocorre a formação de uma substância com propriedades diferentes. Show de bola! Exatamente, eu estou pegando o açúcar para produzir álcool, né? Açúcar, né? Da cana-de-açúcar. E aí eu estou produzindo álcool. Tá ok? Durante o preparo do alimento utilizando um fogão a gás, pode-se observar fenômenos químicos e físicos. Bem, olha só. Durante o preparo de alimento utilizando gás, né, um fogão a gás. Então, eu tenho aí queima, tá? Se eu tenho queima, claro, a partir dessa mudança de estado físico, tá? Que eu estou pegando o gás liquefeito de petróleo, ou seja, o que tem dentro do gás, do botijão de gás, ele na verdade não é um gás, tá? É um líquido de uma mistura de propano e butano. Eu tenho então, nesse caso, o gás liquefeito de petróleo, certo? Que é uma mistura gasosa aí de uma mistura de propano e butano, que ele serve de combustível para a minha queima, né? Então a transformação de estado físico, tá? Desse composto que não é gasoso do interior do gás de botijão, né? Ele é totalmente consumido, queimado, tá? E eu tenho aí liberação, né, de calor, né, enfim. Então, processo físico e químico, tá? Então, ó, show de bola também, tranquilo. Então, com relação a essas transformações, quais estão corretas? O 3 e o 4, tá ok? Beleza. Prosseguindo. Vamos lá. Penúltima questão, né? Bem, substância, ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, ele dá alguns carinhas e dá os pontos, né, de fusão e ebulição de todos eles, tá? E aí ele quer saber, ó, para completar verdadeiro e falso, tá? Nessas alternativas aqui. Então, olha só, vamos fazer aqui. A 30 graus, a água se encontra no estado sólido. Isso é verdade? Olha só, é só pegar a água e fazer, ó, uma reta, tá? Se ele diz que 0 graus é o ponto de fusão, né? E ele disse que 100 graus é o ponto de ebulição, será que a 30 graus a água vai estar no estado sólido? Eu acho que não. Então, ele meio que vai, ó, mais ou menos aqui, certo? Então, ele não vai estar no estado sólido. Portanto, é falso, né? Ele vai estar no estado sólido aqui, ó, a 0 graus. Tranquilo? A menos 114 graus, o álcool sofre solidificação. Vamos ver? Olha só, vamos fazer para o álcool. No menos 114 graus é o ponto de fusão. Então, esse aqui, ele diz que ele sofre a solidificação, quer dizer que ponto de fusão é o ponto exato, tá? Que eu começo a formar, né? Eu passo de um estado físico para o outro. Então, antes de menos 114 graus Celsius, ele está no estado sólido. E depois dos menos 114 graus, ele está no estado líquido. Então, ele não sofre a solidificação, tá? Ele sofre a fusão, tá? Então, ó, ele sofre a fusão. Então, portanto, é falso, tá? Todas as substâncias se encontram no estado sólido a 81 graus. Isso é verdade? Não. É só lembrar o caso da água. O caso da água já está entrando no ponto de ebulição, ó. Já está virando vapor. Então isso é falso também, tá? O açúcar se decompõe a 186 graus. Isso é verdade? Olha só. Depois de 185, que é o ponto de fusão,
Ó, ponto de fusão é o quê? Eu saio do meu estado sólido para o estado líquido. Então, após a 185 graus, ele já começa a se decompor. Então, verdadeiro, tá? E o mercúrio a 300 graus Celsius se encontra no estado líquido. Aqui o mercúrio, ó. Mercúrio, né? Vamos fazer para o mercúrio, olha só. Eu tenho que menos 39 graus, né? Ele está no seu ponto de fusão. Então, esse é o ponto de fusão dele. E 357 graus, tá? É o seu ponto de ebulição. Então, se ele disse que a 300 graus, ou seja, está mais ou menos aqui, certo? 300 graus Celsius, se encontra no estado líquido, bem, é provável sim estar no estado líquido, porque ele está antes do seu ponto de ebulição, tá? Então, realmente está no seu estado líquido, tá? Porque após esse ponto de ebulição, ou seja, ele sai do estado líquido para o vapor, né, o gás, nesse caso vai ser gás, né? Vapor ou gás. Então, antes desse ponto, ele ainda está no estado líquido, então, verdadeiro. Ok? Beleza, né? E para finalizar, vamos fazer mais um exercício. O último exercício, o exercício 8. A denominação de cada mudança de estado abaixo. Secar a roupa no varal. E aí, secar a roupa no varal é evaporação, ebulição ou sublimação? Galera, sublimação é o quê? É sólido para o gás ou vapor. Então, não vai ser sublimação. Ebulição vai ser ebulição? Não. Por quê? Ebulição é quando eu coloco água, por exemplo, para ferver. Então, não é ebulição. É sim a evaporação. Tá? Então, nesse caso aí, na verdade, o mais adequado a dizer é a vaporização. Então, é a evaporação. Tranquilo? Aí vocês escreveriam aqui, evaporação. Transformar suco de limão em sorvete. Bem, essa é boa, né? Transformar suco de limão em sorvete. Então, você está pegando algo líquido para o sólido, né? Então, se você está pegando o líquido para o sólido, você tem a solidificação. Show? Derreter o ferro com fornos de altíssimas temperaturas. E aí? Você pega uma barra de ferro, né? Que está no estado sólido. Está no estado sólido. E você quer transformar, né, algo líquido. Então, você está derretendo o ferro. Você quer deixar ele moldável. Ele antes estava no estado sólido e agora no estado líquido. Qual é? É a fusão, né? Não é a solidificação, porque sólido já estava antes, e também não é a sublimação, que ele não está virando um gás nem vapor. Então é a fusão. A formação de gotículas de água do lado de fora de um copo com água gelada. Nós já fizemos isso, né? Já exercitamos. O que acontece com o copinho de água? Na verdade, a gente não fez com água, a gente fez com Coca-Cola, né? Bem geladinha, tudo mais. Se o líquido está interior no copo está bem gelado, né? Essa sensação gelada vai acontecer o quê? Em contato com o ar que está em volta do ar atmosférico, o ar geralmente vai estar quente em comparação à temperatura do copo. Então vai dar um choque térmico e aí essa sensação gelada vai começar a se liquefazer. Se ele começa a se liquefazer, ou seja, eu vou estar falando da condensação. Olha só. Ok, pessoal? Então nós temos aí a água bem gelada, tá? Como está gelando, tá? Eu tenho aí, tá? Aqui esse meu gelando, ele está fazendo com que a água em contato com o ar atmosférico, ele começa a se liquefazer, ele começa a suar, tá bom? Então, condensação. Diminuição do tamanho das bolinhas de naftalina no armário. Bem, essa aqui já está mais do que batida, né? Sublimação, certo? Você pega ele no estado sólido
e depois ele se evapora, se deterioriza, tá? Sublimação. E a água fervendo, olha só, ebulição, né? Não é a sublimação, não é a evaporação, é a ebulição, tá? Que é o mais adequado. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, já vai deixando um joinha, um like, tá? E eu espero que vocês tenham compreendido, entendido tudo o que foi passado aqui, tá ok, pessoal? Isso é importante aí para o crescimento do canal, tá? Você sempre tá dando esse feedback que é importante, tá bom, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e valeu! Até o próximo vídeo!